Pronto, vou começar a transmissão. Para a aula ficar gravada. Pronto. Aí o caso, Quem que tá falando? João Paulo. Oi, João Paulo. Não, Aí eu fui tomar um eu cafezinho mandei ali. sair, eu mandei todo mundo sair da sala. Eu fui tomar um cafezinho ali. Quando eu voltei, Ah, tinha porque tu entrado sabe. em aula, pronto. Sem ninguém mais na aula, não. É porque eu mandei o Aí não pessoal tem sair e como. vai abrir outro link, que ninguém tá conseguindo entrar. Ah, professor, você não falou pra eu sair. Tava tomando café. Ai, ai, bora lá, minha gente. Começar aqui a aula. Ah, Fran gosta, né? A Fran faz rir. Eu mandei todo mundo sair, minha gente. A Mariana, tu gosta de rir, né? Se fosse vocês, Bora lá, galera. Vou botar aqui a setinha, o laser. Cadê? Galera, agora, ó, é só para finalizar a aula de cardiovascular, viu? Que ficou faltando essa parte de eletrocardiograma. Aí depois a gente passa para respiratório. É, na parte de professor, o menino eletro, que não tá conseguindo entrar na sua live, não. como? O Matheus que não tá conseguindo entrar na live, não. Manda ele atualizar a live, já comecei lá. Tá. É só ele atualizar, ele sai do YouTube e entra de novo no link da live que dá certo. A Carol tá conseguindo acessar o Vodafone? Só pelo YouTube que ela vai assistir. Pois é, aí qualquer coisa que o pessoal que não tiver conseguindo entrar pelo YouTube, YouTube e abre de novo pelo link que dá certo. Viu? Beleza. Qualquer coisa ela vai ficar salva de qualquer jeito e aí dá para assistir depois. Ó, vocês vão ter aqui uma noção básica, né, do eletrocardiograma. Viu? Vocês não vão sair daqui especialistas nesse exame, não. Tá bom? Ele é um exame muito mais detalhado, requer muitas informações, muita experiência nas doenças cardiovasculares para poder interpretar o eletrocardiograma. Então vocês vão entender só da maneira básica como funciona a leitura do eletro, tá bom? Lembrando, ó, o próprio nome fala eletrocardiograma, né? Ou seja, esse exame ele vai representar justamente o funcionamento elétrico do coração, beleza? Ou seja, você vai evidenciar ritmo, frequência cardíaca, se tem alguma alteração justamente na questão do estímulo elétrico durante o ciclo cardíaco. Então, esse exame ele é um dos exames mais completos para o coração, além do ecocardiograma, né? O eco é como se fosse um raio-x, né, do coração. Já o eletrocardiograma, como o próprio nome fala, eletro, ele vai justamente verificar se tem alguma alteração na condução do estímulo elétrico durante esse ciclo cardíaco, beleza? Beleza. E professor, Oi. no mapa eu coloquei só como é que ele é realizado e os objetivos. Não, sem problema, sem problema. Ah, Viu? beleza. Lembrando que eu falei para vocês que esse eletrocardiograma ele também demonstra o ritmo, a frequência cardíaca. Então, quando a gente diz que no eletrocardiograma ele mostra, né, se ele mostrar um ritmo normal, seria um ritmo regular, uma frequência cardíaca que varie entre 60 e 100 batimentos por minuto, esses valores são os valores de normalidade. Beleza? Galera, se Ok. vocês comparem o eletro, né, cada faixa do eletro, ele vai ter um padrão de normalidade da seguinte forma, né? Vocês podem observar aqui que vamos ter uma onda P, que é a onda inicial, tá bom? Seguido de três ondas, ó, Q, R e S, que a gente chama um complexo. Aqui é como se fosse um complexo, que a gente costuma chamar de complexo QRS, tá bom? E o eletro termina com uma onda T.
Então, quando vocês pegarem cada ciclo do elétron, eles vão contar com essas ondas. A onda inicial, que é a onda P, o complexo QRS e a onda final T, beleza? Isso aqui completa justamente um ciclo cardíaco. Então, cada jornada nessas ondas vai ser um ciclo cardíaco, que a gente já estudou na aula passada, beleza? Galera, ó, cada pequeno quadrado equivale a 0,04 segundos, né? Então, se cada 0,04 segundos representa um quadrado, se eu somar 5 pequenos quadrados, é só multiplicar. 5 vezes 0,4 computa 0,20 segundos, tá bom? Na vertical, se vocês observarem, a gente vai ter que essa imagem aqui não tá tão explícita, mas aqui, ó, no elétrico, vocês vão observar aqui, ó, bem demarcado, acho que dá para vocês observarem aqui, ó, bem demarcado, e vamos ter tanto quadrado pequeno, e esses quadrados pequenos vão formar quadrados maiores. Dá para perceber aqui, ó, uma divisória, ó, imagina que uma linha divisória, ó, tá vendo, mais escura, e ó, outra mais escura aqui, ó, formando um quadrado maior. E ó, aqui é um quadrado maior. Aí vai ter outro quadrado maior, que termina acho aqui. Aí começa outro até aqui, outro e outro. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Dá para vocês notarem mais ou menos? É só vocês contarem de 5 em 5, viu? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 é um. 1, 2, 3, 4, 5 é outro. 1, 2, 3, 4, 5 é outro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Viu? Vocês contando de 5 por 5, forma sempre um quadrado, tá bom? Ele até fala aqui, ó, um quadrado grande. Beleza? Na potência amplitude. Então, um pequeno quadrado equivale a 1 MeV, ó, MV milivolts, por isso que é eletro, viu? E o grande, como são 5 quadrados, vão equivaler a 5 milivolts. Tá bom? Tá bebendo água, minha garganta tá secando tanto esses dias. Não sei o que é. Então, galera, bora ver as etapas aqui do ciclo cardíaco. Deixa eu ver se eu botei no slide seguinte. Deixa eu ver aqui. Vou começar a mencionar ela mais na frente. Bora lá. Então, ó, o que vocês devem ter em mente. Primeira etapa, galera. Primeira etapa, quando a gente pega o eletrocardiograma, a gente vai verificar primeiro a frequência cardíaca, tá bom? Lembrando que a frequência cardíaca normal, ela deve estar entre 100 a 60 batimentos por minuto. Eu vou ensinar vocês como é que se realiza essa contagem só pelo eletrocardiograma, tá bom? Então, para verificar, galera, justamente essa frequência cardíaca, a gente vai examinar esse ritmo primeiro. Se o ritmo for regular, né, eu vou ensinar para vocês a normalidade. Se o ritmo for regular, a gente vai contar quantos quadrados a gente vai ter justamente entre os R's, ou seja, entre o R daqui desta onda para o R da próxima onda, beleza? Deixa eu ver bem aqui se tem alguma imagem melhor. Bem aqui, ó. A gente vai contar quantos quadrados, tá bom? Grandes, do grande, não é o pequeno, ó. Quantos quadrados grandes, lembrando que é de 5 em 5, quantos quadrados grandes eu vou ter da onda R de um ciclo para a onda R do próximo ciclo. Lembrando, onde é que fica a onda R, professor? A onda R é essa aqui, ó, do topo da montanha, tá bom? Então, para eu contar minha frequência cardíaca, primeiro eu vou contar quantos R's aliás, quantos quadrados grandes eu vou ter entre o R de um ciclo para o R do próximo ciclo, beleza? Depois disso, eu vou, galera, dividir. Tem várias maneiras de realizar o cálculo. Eu vou ensinar uma das maneiras.
que é justamente pegar quantos quadrados eu tenho de uma onda R até a outra e vou dividir 300, né, pelo número de quadrados que eu encontrar aqui, beleza? Se o ritmo for irregular, galera, eu vou contar 30 quadrado grande e verificar quantos R's existe nesse intervalo. E se o ritmo for irregular, mas eu não vou ensinar isso para vocês, é só por questão de curiosidade. Depois disso, eu iria multiplicar a quantidade de R do intervalo por 10. Então, é outra maneira de se calcular quando o ritmo é irregular. Beleza? Professor, como é que eu sei que o ritmo é irregular? É justamente, galera, quando essa distância não for certinha. Se for uma distância entre o R e a outra for mais curta, né, for maior, deixa eu ver bem que nessa imagem se tem justamente irregular. Olha aqui, ó, como é um irregular, galera. Um ciclo irregular. Vocês estão vendo aqui, ó, a distância entre os R's, ou seja, entre um ciclo cardíaco e outro, é diferente. Então, aqui a maneira de realizar a contagem da minha frequência cardíaca vai ser diferente. Viu? Então, só recapitulando, eu vou pegar quantos quadrados grandes eu tenho, vou pegar 300 e dividir pelo número de quadrados grandes, beleza? Isso eu vou estar sempre observando uma das maneiras de calcular. Eu vou ensinar também uma outra maneira de calcular também do ritmo de normalidade. Próxima etapa, galera, quando eu calculo a minha frequência cardíaca, eu vou verificar o ritmo cardíaco, que é justamente aquele que eu observei para vocês, né? Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui, que é mais fácil. Então, galera, só recapitulando. O primeiro passo seria calcular justamente a frequência cardíaca. O segundo passo é observar esse ritmo cardíaco. Como eu falei para vocês, professor, e como é que eu olho o ritmo cardíaco? É justamente observando quantos quadrados eu vou ter entre cada topo aqui do ciclo, ou seja, entre cada R do ciclo cardíaco. Professor, se eu peguei aqui e deu 3 quadrados entre um, no outro deu 2, no outro deu 1, no outro deu 3. Tá tudo diferente, professor. Então, meu ritmo cardíaco, ele está sendo um ritmo irregular. Ele não está sendo um ritmo normal. Porque o normal, professor, é sempre dar a mesma quantidade, né, equivalente entre um ciclo e outro, viu? A mesma quantidade de quadrados grandes entre a onda R entre a onda R de um ciclo e a onda R do próximo ciclo. Beleza? Professor, como é que eu sei que o ritmo é regular além de observar? Tem alguma contagem específica? Sim, ou seja, minha gente, eu vou considerar esse ciclo regular se houver no máximo a diferença de 3 quadrados, beleza? Entre os R's. Tudo bem? Professor, então a onda R seria essa parte que é mais elevada, tipo Isso, uma... esse topo. É isso? Isso, esse topo. Então, eu tenho que contar de um R até a outra parte, né? Isso, até o R do próximo ciclo. Pronto. Lembrando que o ritmo regular, ele vai ser, no máximo, 3 quadrados. Tá bom? A diferença de 3 quadrados, no máximo. Ou seja, o normal, né? Isso. O normal é 3 quadrados. Isso, tem que dar 3 máximo. quadrados em todos os R's. Isso. Tem que estar bem regular. Como vai acontecer, tipo, os dois primeiros, suponhamos que os 5 primeiros batimentos dá 3 e os outros dá 1, 2, aí então já... é irregular. Isso. Pronto. Beleza? Entendi. Como é que é acelerado? Quando esses quadrados ficarem menores que 3 e começar, vocês observarem, sempre manter uma regularidade. Ó. Aqui está bem regular o meu ritmo, só que ele está acelerado, ó, viu? E se for lento, vai ser um ritmo... vai ter quadrados maiores que 3 entre um R e outro. Vocês podem observar, muito maior que 3, viu? E além de estar muito maior que 3, ele vai estar sempre
como é que se diz? Sempre constante, né, ó. Vocês observarem que é constante, ó. A quantidade quadrada aqui vai ser a mesma daqui e a mesma daqui. Só que ele vai estar com a distância muito maior que 3 quadrados, tá bom? O próximo passo, galera, quando a gente pega o elétron, é justamente verificar cada onda separada. A gente viu aqui, ó, o ritmo cardíaco, a gente viu como é que se faz a frequência cardíaca. O próximo passo elétrico é justamente verificar a presença dessa onda P e a sua morfologia, galera, né? A onda P, qualquer alteração na onda P, ele vai indicar alguma arritmia em algum dos átrios, tá bom? Então, a onda P, qualquer alteração na onda P, vai indicar alguma arritmia atrial, tudo bem? Depois disso, a gente vai verificar justamente esse intervalo entre a onda P e a onda R, tá bom? Entre a P e a R. Eu vou ensinar para vocês aqui depois como é que se calcula esse intervalo entre a onda P e a onda R, viu? No normal, o intervalo entre a onda P e a onda R deve ser de 0,12 segundos a 0,20 segundos. Lembrando, gente, que cada quadrado pequeno é 0,04. Então, a gente vai contar. Ó, entre a onda P e a onda R. 1, 2, 3, 4. Deu 4 quadrados aqui. Aí eu vou lá. 4 vezes 0,4 dá 0,016. Tá normal, professor? Tá tudo ok. Por quê? Porque o intervalo entre P e R deve ser entre 0,12 segundos e 0,20 segundos, ou seja, de 3 a 5 quadrados. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, de 3 a 5 quadrados seria o valor normal, ou seja, de 0,12 a 0,20 segundos. Beleza? Professor, e uma alteração aqui nesse intervalo PR indica alguma coisa, professor? Pode indicar sim. O que é que pode indicar? Pode indicar alguma arritmia atrioventricular, tá bom? Então, uma arritmia atrioventricular pode ser observada caso haja uma irregularidade aqui nesses valores, entre P e R. Beleza? O próximo intervalo que a gente vai verificar é justamente nesse complexo QRS por um todo, o complexo QRS, tá bom? Professor, e qual é o normal para ser considerado normal entre QRS? É no máximo, né, 3 quadradinhos, tá bom? No máximo 3 quadradinhos, ou seja, ele deve durar no máximo 0,12 segundos, que é o valor equivalente a 3 quadrados. Aí você vai lá, um QRS, Q1, 2, 3, termina aqui, ó, tá bom? QRS. Então, ó, 1, 2, 3. 3 quadradinhos é o valor normal, tá bom? Professor, e o que é que pode... qual a normalidade encontrada aqui caso haja alguma alteração aqui no QRS? É qualquer arritmia ventricular. Então, qualquer arritmia ventricular eu posso estar encontrando em alguma alteração nesse complexo QRS. E a última etapa, galera, é verificar justamente essa última, o último caminho da onda S até a onda T. Beleza? Da onda S até a onda T. O que a gente observa aqui não é o número de quadrados aqui entre a onda S e a onda T. O que a gente vai observar aqui é só se o segmento ST ele está justamente nivelado com essa linha de base, ó. A linha de base está aqui. Eu vou verificar se essa onda ST ela está justamente nivelado com essa linha de base, tá bom?
Deixa eu ver aqui os próximos slides, o que é que tem aqui. Professor, mas pode acontecer, tipo assim, entre a linha T. Volte aí, por favor. Hum, Volte. Meu irmão, volte. aqui. Ó, tipo, no lugar do ST, certo? Hum. Aí tipo, pode acontecer uma elevação passar do número Sim, e pode descer aquele. passar. Ele pode passar, ou ele pode vir por baixo. Se ele passar tanto por cima ou por baixo, ele não vai estar nivelado com a linha de base. Pronto, ok. E aí, no caso, é considerado o que isso aí? Arritmia o quê? Ou é normal mesmo? Então, o finalzinho já é a onda de recuperação que a gente disse, né? Depois do... É o quê? Não entendi. A onda T, ele vai estar associado justamente com a onda de recuperação aqui do ciclo cardíaco. Esse exame Correto. elétrico, ele vai ter muita relação com o ciclo cardíaco, com cada etapa do ciclo cardíaco. Se eu for Uhum. entrar em tentar comparar o elétrico com o ciclo cardíaco, ia ser uma outra aula, ia ser algo mais demorado, a gente não ia sair nunca aqui do ciclo cardíaco, que é um assunto muito extenso, viu? Sei. Ele vai estar sempre Uhum. associado com essa onda de recuperação aqui depois do relaxamento ventricular, viu? Entendi. Obrigado. Gente, alguém desliga depois o áudio. Ensinando novamente, tá bom? Como é que se... Você pode observar aqui que tem os quadrados grandes, tá bom? E esses quadrados grandes são divididos em quadrados pequenininhos, né? Cada quadradinho pequenininho vai representar 0,04. Se eu pegar 0,04 e multiplicar por 5 quadrados, eu vou ter 0,20 segundos, tá bom? Aí é só relembrando para vocês, a onda, né, o complexo QRS. Geralmente a onda Q, galera, se vocês observarem, ela tem uma depressãozinha aqui, tá bom? Essa depressão negativa, né, ela fica sempre atrás da linha que vai para a onda R. Então, ó, tá aqui a linha que vai para a onda R. Sempre o complexo Q, né, vocês peguem a linha de base, o complexo Q sempre vai estar em uma depressão, tá bom? Sempre vai estar em uma depressão abaixo da linha de base. Aí vai lá, que é o pico de maior, né? O pico maior na leitura. Depois vem a onda S, que também é uma depressão negativa. Só que lembrando aqui que a onda S, ela vai estar muito mais na depressão do que a onda Q, ó. Então a onda S, a depressão dela é um pouco maior que a onda Q, tá bom? E lembrando que eu sempre vou ter que observar se esses batimentos irão estar regulares, sempre observando a distância da onda R de um ciclo até a onda R do próximo ciclo, beleza? A onda P, galera, se vocês observarem a onda P, né, ela tem essas saliênciazinhas aqui, sempre essa onda P vai ter essas saliências aqui, tá bom? Professor, e como é que eu considero uma onda P normal? Elas sempre, galera, vão estar assim com esse formato, beleza? Se elas não aparecerem nesse formato, né, se ela estiver muito achatada, se ela tiver com algum serreamento aqui, né, parecendo uma serrinha, pode ser alguma alteração cardiovascular, beleza? Então, a onda P sempre vai ter que ter essa pequena elevação, esse morrozinho aqui, tá bom? Ela não pode ser muito afunilada aqui não, que nem a onda R não. Ela tem que ser bem, uma barriguinha bem saliente. Então, ó, só recapitulando como é que eu vou interpretar esse eletro, né? Eu vou medir justamente o tempo entre os batimentos, eu vou achar a onda P e o começo do complexo QRS. Lembrando, aqui é o começo da onda Q, tá bom? Então, lembrando que o espaço entre
entre esses complexos, entre o P e o complexo QRS, vai ser o intervalo PR, tá bom? A duração, lembre-se sempre que a duração do complexo P até o complexo R vai ser que ter um intervalo de no máximo 0,20 segundos. Então, o começo do complexo R, que é essa linha, ó, vem até aqui, tudo isso aqui é o complexo R. Eu vou ter que medir justamente o intervalo entre o início do P e o início do R. Então, esse intervalo tem que ser de no máximo, estourando 0,20 segundos, ou 5 quadrados. Beleza? Depois, novamente, analisando o ritmo cardíaco de uma onda R, a onda R do próximo. Professor, lembrando aqui como é que eu vou calcular, né? Você pode calcular, galera, o seguinte, lembrando lá, viu? Eu vou contar o número de quadrados, né, entre as duas ondas. Aqui deu quanto? 1, 2, 3 quadrados. Eu pego 300 e dividido por 3, que dá 100 batimentos por minuto, que tá ótimo, perfeito, beleza? Vou deixar só esse cálculo, que ele é o mais simples para vocês, para não vocês ficarem confundindo o juízo, viu? Só acabou, só finalizando. Alguma dúvida, galera, básica sobre esse elétron? Não. Coisa básica, viu, galera? Não vou avançar, não vou pirar a cabeça com isso aqui, não. Isso aqui é só para vocês terem noção de como eu analiso cada onda separadamente, tá bom? Isso aqui eu vou aprofundar mais na semiologia, quando eu estudar com vocês as doenças, alterações. Na fisiologia eu não vou estudar alteração cardiovascular com vocês, não. Beleza? Qualquer alteração cardiovascular a gente vai ver na semiologia. Aí na semiologia eu vou interpretar com vocês cada passo desse aqui com alteração cardiovascular que a gente vai estudar adiante, tá bom? Mas só para vocês terem uma noção de como, pelo menos, ter uma leitura básica de um eletrocardiograma a partir da localização de cada onda ou do complexo presente nesse exame, tá bom? Galera, bora iniciar agora, pelo menos um pouco, sobre o sistema respiratório. Beleza? Sistema respiratório. Eu ainda não coloquei essa aula, eu vou colocar ainda no sistema, tá bom? Tanto no AVA quanto no aluno online. Então, galera, bora lá. Fisiologia do sistema respiratório. Papel e caneta na mão pra gente começar a anotar, viu? O assunto ele é pouco, ele não tem tanta dor de cabeça, é um assunto fácil. O sistema respiratório, ele tem como função, né, como principal função, justamente fornecer oxigênio, né, para os tecidos e tirar o gás carbônico do nosso corpo, né, do nosso organismo. Então, a gente sabe disso, né? Você já sabe desde pequeno que a gente absorve gás carbônico, né, e expira oxigênio. Além disso, participa de outro processo importante, que é um dos principais processos importantes, que é justamente a regulação do equilíbrio ácido básico do organismo. Não sei vocês, mas no momento a gente não vai estudar a gasometria. Vou estudar a gasometria com vocês mais adiante, ou talvez quem for estudar a gasometria, vocês vão estudar a gasometria lá quando verem a parte separada da fisiologia do sistema respiratório,
viu? Eu vou ensinar para vocês também uma noção básica desse equilíbrio ácido-básico. Como é que você, caso quem vá trabalhar no UTI, por exemplo, como é que vai saber interpretar uma gasometria, saber se o paciente ele está em acidose, alcalose metabólica, respiratória. Eu vou ensinar para vocês a questão do equilíbrio ácido básico, tanto na acidose quanto na alcalose respiratória. A metabólica, vocês vão ver mais adiante, né, em outra disciplina mais específica. Só relembrando aqui um pouco da anatomia, para quem não lembra, né, que o sistema respiratório ele é composto justamente pelas cavidades nasais, né, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, né, que são as ramificações dos brônquios, e os pulmões, tá bom? Em cada ramificação dos bronquíolos, bem no finalzinho, eu irei ter os alvéolos pulmonares. Então, em cada ramificação dos bronquíolos, né, em cada pontazinha dessa, eu vou ter os alvéolos pulmonares. É lá nos alvéolos pulmonares onde justamente vai ocorrer essa troca de gases, né, onde vai ocorrer a passagem, né, a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico, que a gente vai chamar de hematose. Ela ocorre aqui nos alvéolos pulmonares. Beleza? Lembrando que nesse processo de respiração, de ventilação pulmonar, eu vou ter o auxílio de um músculo chamado de diafragma, tá bom? Lembrando, né, que esse processo de do nosso pulmão em absorver gás carbônico e retirar de absorver oxigênio e retirar o gás carbônico, eu chamo de ventilação pulmonar. É porque muitas vezes, né, alguns alunos confundem respiração com ventilação pulmonar. O nome respiração em si, ele vem muito derivado do termo de respiração celular. Que respiração celular, que a gente estudou um pedacinho, é aquela partezinha lá do ATP, que nosso corpo consegue energia a partir dos alimentos. E esse processo de obtenção de energia a partir dos alimentos é o que eu chamo de respiração celular, que não é coisa que ventilação pulmonar. Então, ventilação pulmonar é esse processo que a gente chama de absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico, tá bom? Lembrando que essa troca de oxigênio e gás carbônico, ela acontece nos pulmões, mais precisamente nos alvéolos pulmonares. Lembrando que esse oxigênio e esse gás carbônico, para que ocorra, né, essa saída do gás carbônico, essa transformação de gases, esses gases vão ter que passar lá pela corrente sanguínea, durante aquele processo de circulação pulmonar e circulação sistêmica, né? Vocês eu lembrei até aqui que algum de vocês aí perguntou, professor, o sangue azul é o sangue o quê? Né? É o sangue que é pobre em oxigênio. Então é aqui que vai acontecer essa troca gasosa, tá bom? O sangue oxigenado, ele deve chegar lá nos tecidos, para que os tecidos possam realizar suas funções, para que eles realizem justamente a respiração celular, que é aquela fornecimento de energia para o nosso corpo. Então, os tecidos, eles vão realizar suas funções, vão realizar a respiração celular se tiver oxigênio, tá bom? Ou seja, nosso corpo só vai conseguir obter energia para realizar nossas atividades do dia a dia se tiver o oxigênio para realizar esse processo de respiração celular. Depois que o oxigênio ele vai ser utilizado nesse processo, o nosso corpo ele vai voltar, né, o nosso sangue vai voltar pobre em oxigênio, ou seja, ele vai estar riquíssimo em gás carbônico. Aí ele vai lá, passa pelo coração, do coração ele vai ter que ser oxigenado novamente nos pulmões, e ele só é oxigenado novamente nos pulmões quando a gente inspira, a gente puxa o oxigênio, né? E aí repete-se novamente todo o ciclo. Bora lá, agora que o bicho vai começar a pegar um pouquinho.
Bom, lembrando, a gente vai estudar agora como é que acontece essa ventilação pulmonar. A gente vai estudar a mecânica da ventilação pulmonar. Lembrando que essa ventilação pulmonar é o nome que se dá ao processo de entrada e saída de A2 pulmões. É por isso que eu disse para vocês, não confundam respiração celular com ventilação pulmonar. Respiração celular é a obtenção de energia a partir dos alimentos e ventilação pulmonar é justamente esse processo de entrada e saída de ar dos pulmões. Beleza? Podemos afirmar que o processo de ventilação é uma pré-condição para que haja o processo de respiração. Foi isso que eu acabei de dizer para vocês aqui nesse slide. Só vai haver respiração celular, só vai haver obtenção de energia a partir dos alimentos se ocorrer esse processo de ventilação, ou seja, se tiver oxigênio, tá bom? Porque quando eu realizo, ó, aqui tem aqui, ó, food, que é a comida, eu me alimentei, vou precisar do oxigênio, realizei a respiração celular, acabei produzindo o quê? Produzir gás carbônico, que é justamente o gás que eu vou eliminar nesse processo, água e energia em forma de ATP. Justamente esse processo ocorre a nível alvéolo capilar, ou seja, lá no tecido. Beleza? Anotem aí, isso para vocês não esquecerem, viu? Ventilação pulmonar, anotem esse conceito que está aqui no slide, anotem no caderno. Ventilação pulmonar é o nome que se dá ao processo de entrada e saída de pulmões, viu? Anotem logo o título, né? Fisiologia do sistema respiratório. Anotem o primeiro tópico, que é a mecânica da ventilação pulmonar, e depois anotem esse conceito. Ventilação pulmonar é o nome que se dá ao processo de entrada e saída de ar dos pulmões. Posso continuar? Só um minutinho, professor. Por mim pode, professor. Depende dos outros aí. Bora lá, espera mais um pouquinho. Pode continuar. Bom, vamos lá. A Fran, professor. Tem a Fran ainda para copiar. Ah, vai lá, Fran. Pessoal, até aqui, ó, só para saber o que é ventilação pulmonar e não confundir com respiração. Como é que acontece? Primeiro, como é que acontece esses processos de inspiração, expiração? Então, ó, quanto maiores forem, né? Aqui é passando, forem as diferenças de pressão entre os gases nos alvéolos e capilares, desde que se respeitem os demais fatores determinantes de troca gasosa, maior e mais eficiente será a capacidade e quantidade de troca. Então, galera, a gente tem que ter em mente que isso vai acontecer a entrada de ar nos pulmões devido a essa diferença de pressão entre o ar, né, o ar da atmosfera, o ar do ambiente, o ar da atmosfera e a pressão que existe nos pulmões, nos alvéolos, tá bom? Desta forma, podemos observar que ao nível do mar, uma pessoa possui uma capacidade de troca maior, pois, devido à pressão atmosférica maior, o ar possui maior pressão de oxigênio, favorecendo a troca e respiração. Agora, aquelas pessoas que moram lá em grandes altitudes, galera, a pressão do ar lá, a pressão atmosférica, ela diminui, levando o ar a ser mais rarefeito, possui menor quantidade de oxigênio, que dificulta a troca gasosa, a respiração, apesar de manter o mesmo volume de ar. Então, galera, é por isso que em grandes altitudes as pessoas têm mais dificuldade de respirar, tá bom? Porque a pressão atmosférica lá é menor, tá bom? Então, lá nas grandes altitudes, a pressão atmosférica ela diminui, ela é menor, ou seja, o ar ele se torna mais rarefeito, é por isso que a pessoa tem dificuldade de respirar. Bom, agora que a gente que mora ao nível do mar, a pressão atmosférica é maior. Então o ar ele possui
maior pressão de oxigênio, que justamente vai facilitar a nossa inspiração. A gente consegue respirar, né, de maneira mais eficiente. Só ainda querendo, eu vou falar mais na frente, galera, mas só adiantando, deixa eu ver, acho que vou falar bem aqui na frente, mas só adiantando aqui para vocês, como é que acontece esse processo, minha gente. Primeiro, tenham em mente que inspiração é justamente essa entrada de ar dos pulmões, e expiração é a saída de ar dos pulmões, tá bom? Nesse processo todo, galera, vai ter um músculo, como eu falei para vocês, que é bem essencial em todo esse processo, que é o diafragma, tá bom? Vocês podem observar bem aqui, ó, novamente, que é o diafragma, beleza? Quando o diafragma, galera, e lembrando que esse processo, diafragma, além de ser essencial, porque a gente só consegue respirar, né? A gente só respira por meio de diferença de pressão, né? Então, quando o diafragma ele se contrai, né? Ou seja, ele se rebaixa, né? Membrana que reveste o pulmão. Como a pleura está bem grudadinha aqui, ó, no diafragma, quando esse diafragma se movimenta para baixo, ou seja, quando ele se rebaixa, ele acaba tracionando os pulmões junto com ele. E ao tracionar esses pulmões e aumentar o volume do sistema respiratório, a pressão dos pulmões, que é a pressão alveolar, né, se torna menor do que a pressão atmosférica. E o ar, ele acaba sendo, ó, puxado, né, do meio de pressão, que é a pressão atmosférica, para o meio de menor pressão, que é justamente o meio interno dos pulmões. Beleza, galera? Deu para todo mundo? Eu vou pedir para vocês anotarem isso aqui tudo, mas é só para vocês terem uma noção que quando ele fala bem aqui em pressão atmosférica, em relação a essa diferença de pressão, quanto maior a diferença de pressão, mais eficiente vai ser essa minha troca gasosa. Viu? Então, quanto maior a diferença de pressão, maior vai ser a minha troca gasosa. A pressão nos nossos pulmões é uma pressão menor. É uma pressão menor, como eu falei para vocês. Professor, e lá em grandes altitudes, a minha pressão atmosférica é grande ou baixa? É baixa. Se minha pressão atmosférica lá nas grandes altitudes é baixa e a pressão do meu pulmão é baixa, eu vou conseguir realizar de forma eficiente, respirar de forma eficiente? Não. Por quê? Porque a nossa respiração ela só é eficiente quando há uma diferença de pressão. Se não houver diferença de pressão, a gente não consegue respirar de maneira eficiente. Ao nível do mar, a nossa pressão atmosférica ela é maior. Então, há essa diferença de pressão entre a pressão atmosférica e a pressão do meu pulmão. Deu para todo mundo entender, mais ou menos? Sim. E qualquer coisa, eu vou explicar isso aqui novamente mais à frente. Eu peço para vocês anotarem, anotem logo, pelo menos essa partezinha aqui da proporção de troca, anotem bem aí. Quanto maior for a diferença de pressão, quanto maior for a diferença de pressão entre o meio externo, quanto maior for a diferença de pressão entre o meio externo, quanto maior a diferença de pressão entre o meio externo, parênteses aí, o meio externo é o meio, a pressão atmosférica. Bota assim, meio externo, bota em parênteses aí, pressão atmosférica. Quanto maior for a diferença entre o meio externo, pressão atmosférica, e o meio interno, pressão nos pulmões, entre parênteses, pressão nos pulmões. Quanto maior a diferença entre a pressão do meio externo, pressão atmosférica, e o meio interno, entre parênteses, pressão nos pulmões,
mais eficiente será a respiração, né? Essa troca de gases. Mais eficiente será a respiração, né? Ou então a troca de gases. Vocês podem escolher o que colocar. E professor, essas aulas aí que estão sendo transmitidas pelo YouTube estão todas lá no Isso, Ava, né? Isso, vai ficar lá no YouTube. Vocês podem até... Mas você vai mandar pro Ava Como? ou não? Vai colocar no Ava ou não? O link do YouTube eu sempre mando para as líderes da sala e coloco também lá no Ava. Lá no Ava eu coloco sempre o link também do YouTube. Eu sempre coloco. Professor, Oi. meio interno, que é a pressão pulmonar e o que mais? Isso. Entre o meu externo e o meu interno. Quanto mais a diferença, maior, né? Mais eficiente. Bota mais eficiente será a respiração. Mais eficiente será essa respiração, essa troca de gases, né? Mais eficiente será a respiração. Então, galera, o que é esse ciclo ventilatório, né? O processo de ventilação é o nome, já falei para vocês, que se dá essa entrada de ar e saída de ar dos pulmões. Lembrando que a entrada de ar eu chamo de inspiração, seguida de uma saída de ar, que é a expiração. Então, um ciclo ventilatório, né, ou incursão, eu vou chamar, justamente, ele corresponde aos processos de inspiração e expiração. Então, quando eu realizar, galera, lá na semiologia com vocês, que tem muito mais prática, eu realizar um processo de contagem de respirações de um indivíduo, eu vou sempre observar os processos de inspiração e expiração. Tá bom? Então, quando eu ver um indivíduo inspirando e expirando a cada ciclo, eu vou contar quantos ciclos desse o indivíduo está realizando em 1 minuto. Aí eu vou conseguir calcular a minha frequência respiratória. Essa frequência, ela varia mais ou menos de 12 a 18, tá bom? Que é o básico, que é o normal. Beleza? Alguns autores, eles variam isso aí, mas o normal, que costuma ensinar os meninos, é de 12 a 18, ou 12 a 20 no máximo, tá bom? Eu conto isso aí, o tanto de eventos de ciclo ventilatório em 1 minuto. Fases do ciclo ventilatório. Então, ó, copia aí, próximo tópico. Fases do ciclo ventilatório. Fases do ciclo ventilatório. Aqui, galera, eu quero que vocês realmente agora anotem, né, o que eu vou falar. Viu? De antemão, anotem logo aí aquilo que eu falei para vocês sobre o diafragma. Anotem aí, vai lá. Diafragma é um músculo essencial. A mamãe vai terminar de tomar mesmo. O diafragma é um músculo essencial. O diafragma é um músculo essencial. O diafragma é um músculo essencial para a respiração acontecer. O diafragma é um músculo essencial para a respiração acontecer. Vírgula. Isso porque respiramos por Peraí, diferenças. professor, para a respiração acontecer, E vírgula. Isso porque respiramos por diferenças de pressão. Isso porque respiramos por diferença de pressão. Isso porque respiramos por diferença de pressão. Ponto. Quando o diafragma contrai, quando o diafragma contrai, ele rebaixa. Quando o diafragma contrai, ele rebaixa.
Quando o diafragma contrai, ele rebaixa. Quando o diafragma contrai, ele rebaixa. Vírgula, ele se movimenta para baixo, né? Ele se movimenta para baixo. Para vocês terem noção que é rebaixar, né? Ele se movimenta para baixo. Ele se movimenta para baixo. Ele se movimenta para baixo. E como a pleura parietal dos pulmões está grudada... E como ou e com as pleuras? professor? Como? Ah, E como a pleura parietal dos pulmões... E como a pleura parietal dos pulmões está grudada no diafragma... E como a pleura parietal dos pulmões está grudada no diafragma... Está grudada no diafragma, vírgula, quando ele se rebaixa, quando ele se movimenta para baixo, se rebaixa, quando ele se rebaixa, como a pleura parietal dos pulmões está grudada no diafragma, vírgula, quando ele se rebaixa, acaba tracionando os pulmões junto com ele. Então, ele acaba tracionando os pulmões junto com ele. Galera, às vezes o português pode estar meio estranho, mas porque eu tô falando com minhas palavras, viu? Ele acaba tracionando os pulmões junto com ele. Ele acaba tracionando os pulmões junto com ele. Ponto. E ao tracionar os pulmões, e aumentar o volume do sistema respiratório, e ao tracionar os pulmões e aumentar o volume do sistema respiratório, e aumentar o volume do sistema respiratório, vírgula, a pressão dentro dos pulmões, aí bota entre parênteses, pressão alveolar, é lá no nível dos alvéolos, viu? A pressão dentro dos pulmões, pressão alveolar, entre parênteses, se torna menor que a pressão atmosférica. Menor que a pressão atmosférica. Se torna menor que a pressão atmosférica. E o ar é sugado, né? Puxado, o ar é sugado do meio de maior pressão. E o ar é sugado do meio de maior pressão. E o ar é sugado do meio de maior pressão. Aí bota entre parênteses, que é a pressão atmosférica. E o ar é sugado do meio de maior pressão. Abre parêntese, pressão atmosférica, fecha parêntese. De maior pressão para o de menor pressão. Aí abre parênteses, que é o meio interno dos pulmões. Fecha parênteses, ponto. De maior pressão, pressão atmosférica, para o meio de menor pressão, que é o meio interno dos pulmões. É só recapitulando aquilo que eu disse anteriormente. Viu? Então, ó, toda entrada ou saída de ar dos pulmões é determinada por diferença de pressão entre o interior da caixa torácica, que é justamente essa pressão alveolar, que é o meio interno dos pulmões, e o meio externo, que é a pressão atmosférica. Esta diferença de pressão é gerada pelos músculos da respiração durante o processo de ventilação, né? E por isso o processo é um processo mecânico. E eu chamo de mecânica
respiratória ou mecânica ventilatória. Então, ó, só recapitulando o que eu disse, para que haja entrada de ar nos pulmões, né, essa entrada de ar ocorre devido à contração de músculos ventilatórios, que é o diafragma, como eu acabei de falar para vocês. Consequente, vai ter esse aumento de volume do sistema respiratório, ou seja, há o volume da caixa torácica, que gera justamente essa diminuição da pressão intratorácica. É por isso que a pressão no nosso pulmão ela é menor. Como a porção de condução é formada por tubos abertos para que não haja resistência a essa passagem do ar, é por isso que nosso pulmão, galera, nosso pulmão ele sempre meio que fica aberto, viu? Eu vou já explicar por que o nosso pulmão sempre fica aberto, viu? Que é por causa da pleura. Vou já explicar que é essa membranazinha do pulmão. Então, como a porção de condução é formada por tubos abertos, por isso que nosso pulmão é aberto, para que não haja resistência, né, na passagem do ar, a diferença de pressão entre o meio interno e o meio externo provoca a entrada de ar nos pulmões. Que é isso que acontece durante o processo de inspiração. Vou dar bem com o meu computador para carregar, galera. Só um minuto. Professor, e na saída de ar, como é que acontece? Vou já explicar como é que acontece a saída de ar, viu, galera? Então, galera, só ainda falando aqui de inspiração aqui para vocês, essa inspiração tranquila, que eu chamo de inspiração passiva, galera, ela vai ser quase totalmente realizada pelo diafragma, pelo músculo ventilatório, pelo diafragma, tá bom? Só que tem alguns músculos secundários que vão auxiliar justamente nesse processo de inspiração. Que músculos são esses, professor? Não sei se vocês já ouviram falar lá no ensino médio, mas o processo de inspiração, além de ser realizado pelos pulmões, existem músculos que auxiliam. Além do diafragma, vamos ter os músculos intercostais, viu? Professor, os músculos intercostais, eles ajudam o quê? Eles ajudam, sobretudo, elevando as costelas e aumentando ainda mais esse diâmetro horizontal do sistema respiratório, beleza? Então, na inspiração, eu vou ter também a ajuda dos músculos intercostais. São músculos que ficam mais ou menos no nosso dorso, né, na região dorsal. Viu? Eles vão justamente ajudar na contração, na elevação das costelas, tá bom? E quando você eleva a costela, meio que vai aumentar o diâmetro para a entrada de ar nos pulmões, viu? Ou seja, aumenta esse diâmetro horizontal do sistema respiratório. Anotem isso bem daí, que é importante. Anotem aí. Além do diafragma, vírgula. Além do diafragma, vírgula. Além do diafragma, vírgula. Os músculos intercostais, além do diafragma, vírgula. Os músculos intercostais auxiliam nesse processo. Os músculos intercostais auxiliam nesse processo, vírgula, elevando as costelas, e aumentando o diâmetro horizontal do sistema, elevando as costelas e aumentando o diâmetro horizontal do sistema, aumentando o diâmetro horizontal do sistema. No caso da saída de ar dos pulmões, ocorre um processo inverso, viu, galera? Os músculos que anteriormente tinham aumentado o diâmetro da caixa torácica, como vocês observaram aqui na inspiração, eles se relaxam, ou seja, o diafragma vai relaxar, os músculos intercostais, que também aumentaram o diâmetro, né, pela maneira de como eles elevaram as costelas, eles vão também relaxar.
promovendo agora a diminuição desse diâmetro, viu? Então, com menor volume, ocorre aumento de pressão e, consequentemente, saída de ar dos pulmões. Então, isso tudo acontece justamente no processo de expiração, tá bom? Então, anotem aí. Na expiração passiva, por que eu estou utilizando esses termos de passivo? Porque, galera, que a gente vai ver quando acontece inspiração e expiração forçados, tá bom? Se não der tempo hoje, eu explico na próxima aula, mas anotem aí. Já na expiração passiva, o diafragma simplesmente relaxa. Na expiração passiva, o diafragma simplesmente relaxa. E a própria retração dos pulmões e a própria retração elástica dos pulmões e a própria retração elástica dos pulmões e da caixa torácica e a própria retração elástica dos pulmões e da caixa torácica e a própria retração elástica dos pulmões e da caixa torácica comprimem os pulmões, fazendo com que a pressão alveolar se torne superior à pressão atmosférica. A pressão atmosférica. E então o ar é empurrado para fora dos pulmões. Ponto. E o ar então é empurrado para fora dos pulmões. Ponto. Então, galera, esse processo de inspiração e expiração, ele acontece de forma tranquila, de forma passiva, beleza? Então, só recapitulando, na expiração sempre acontece de maneira inversa ao que a gente viu na expiração. A gente viu que na expiração irá justamente ocorrer esse aumento do volume da caixa torácica devido a essa contração do diafragma e dos músculos intercostais, tá bom? Que justamente vão promover essa diferença de pressão, o ar vai entrar nos pulmões, tudo bem? Na expiração vai ocorrer o inverso, né? Os músculos intercostais e o diafragma irão relaxar, com isso vai ocorrer uma diminuição do diâmetro, né? Consequentemente, uma diminuição do volume, né? Do sistema respiratório, e a pressão que vai estar dentro dos pulmões, que é a pressão alveolar, vai se tornar maior do que a pressão atmosférica e vai acabar, expulsando o ar dos pulmões. Beleza? É só novamente, recapitulando, o processo de inspiração, o diafragma ele vai subir, né? Ele vai se contrair, vai rebaixar, né? Ele vai rebaixar, puxar a setinha para baixo, ele vai se rebaixar, e aqui é na expiração, quando o diafragma ele vai, vai se relaxar e vai acabar expulsando o ar dos pulmões, viu? E ele expulsa justamente porque a pressão dos pulmões, por isso está aqui positivinho, a pressão dos pulmões vai se tornar superior à pressão atmosférica e acaba expulsando o ar dos pulmões.
Aqui os pulmões estão negativos porque a pressão na inspiração ela tem que ser menor do que a pressão atmosférica, tá bom? Aqui, ó, são as estruturas da caixa torácica, só recapitulando, ó, tá aqui os músculos intercostais, tá bom? Eles vão estar sempre grudados aqui, ó, as costelas, viu? Por isso que ele tem essa função de elevar as costelas e aumentar esse diâmetro, né, do sistema respiratório. Temos a pleura, temos duas pleuras, temos a pleura visceral, como vocês podem observar, e a pleura parietal, viu? E entre essas pleuras existe um líquido chamado de líquido pleural, tá bom? Vou já falar deles, eu vou falar da pleura mais à frente. E temos aqui, ó, também, já falei para vocês, os músculos intercostais ainda aqui. Só recapitulando, né, ó, a inspiração normal é o processo de entrada do ar nos pulmões, que ocorre pela contração do músculo diafragma. A contração do mesmo promove aumento do diâmetro inferior da caixa torácica e, consequentemente, diminuição de pressão nos pulmões, induzindo a entrada de ar dos pulmões. Na expiração normal, ocorre devido ao relaxamento do diafragma, que sobe e, consequentemente, aumenta essa pressão na caixa torácica. Por isso que vocês viram aqui, ó, ocorre esse aumento da pressão da caixa torácica, ou seja, ocorre esse aumento da pressão nos pulmões, nos alvéolos, promovendo a saída de ar dos pulmões. É considerada a única fase passiva do processo de mecânica ventilatória, pois não depende de contração muscular, logo não requer gasto de energia. Um ciclo ventilatório normal ou de repouso é constituído por uma inspiração normal seguida de uma expiração normal. Viu? Esse ciclo é o responsável por determinar o volume de ar que entra e sai dos pulmões em repouso, chamado de volume corrente. Galera, existem uns cálculos aqui na fisiologia, uns cálculos de volume de ar. Eu não vou explicar isso para vocês, não é de importância aqui para vocês, tá bom? Aí só relembrando novamente, inspiração, a cavidade torácica se expande, os músculos intercostais se contraem, o diafragma ele vai também se contrair, ou seja, ele vai se rebaixar, olha a setinha aqui, e esse diafragma, como ele se contrai, ele se rebaixa, e justamente os músculos intercostais externos também irão se contrair, isso vai aumentar o meu volume do sistema respiratório, por isso que a cavidade torácica acaba se expandindo. Na expiração vai acontecer o inverso, né? O diafragma ele vai se relaxar, os músculos intercostais também se relaxam e a cavidade torácica ela vai diminuir de tamanho, ela vai se contrair, tá bom? E o ar vai ser, ó, expulso dos pulmões. Só relembrando aqui, ó, que o diafragma ele é um músculo inervado pelo nervo frênico, ele bem entre a C4 e a C5, viu? Ele fica na região cervical, entre a C4 e a C5, né? Aliás, região cervical. Ele fica entre as costelas 4 e 5, divide a cavidade torácica da cavidade abdominal. Ele é considerado o principal músculo respiratório, viu? Pois os processos de inspiração e expiração normais que realizamos no decorrer do dia dependem exclusivamente de sua contração e relaxamento. É fácil. Como é extremamente importante para uma atividade vital, né, a ventilação, que é a pré-condição para a respiração, que a gente viu, o diafragma é o único músculo morfologicamente estriado esquelético que possui inervação autônoma, ou seja, não depende da minha vontade, eu não fico, diafragma contrai, né? Então, é uma inervação autônoma, tá bom? Além da inervação somática. Desta forma, observamos que o diafragma é predominantemente autônomo, porém possuímos comando somático, podendo interferir no ciclo respiratório consciente. É claro, galera, quando eu digo que ele é autônomo, é porque a gente não fica o dia inteiro, bora, diafragma, contrai, bora, relaxa, bora, contrai. A gente pode interferir, é claro, nesse ciclo ventilatório. Se eu quiser pausar minha respiração, se eu parar de respirar, o diafragma ele vai parar de se rebaixar, né? Ele vai parar de se contrair, viu? Mas no dia a dia a gente não fica o tempo inteiro contraindo e relaxando conscientemente, viu? É algo inconsciente que acontece durante o dia a dia, mas se eu quiser interferir, eu posso
deixar de contrair esse músculo de forma consciente, tá bom? Só novamente recapitulando, em repouso o diafragma está relaxado. Quando o diafragma contrai, o volume torácico ele aumenta. Quando o diafragma relaxa, o volume torácico diminui, tá bom? Galera, deixa eu ver bem aqui se dá tempo eu falar isso aqui. Dá. Aqui são as fases forçadas da ventilação, viu? O que é que acontece? Eu posso, né, justamente conseguir aumentar, né, de forma exagerada esse processo de inspiração ou de expiração, tá bom? Isso acontece muito, por exemplo, em caso de inspiração forçada. Uma inspiração forçada, ela pode acontecer, por exemplo, em caso de atividade física, tá bom? Então, existem momentos em que a gente vai precisar fazer uma inspiração e uma expiração forçada, ou seja, não é uma inspiração passiva, tranquila, né? Não é uma inspiração passiva, inspiração tranquila, vão ser sempre uma inspiração e expiração forçada, tá bom? Nesses casos de inspiração e expiração forçada, vão existir músculos auxiliares, né, nesse processo de inspiração, tá bom? Por exemplo, numa atividade física, como falei para vocês, que a gente vai ficar ofegante, né? Ou seja, vai acabar aumentando a ventilação pulmonar, justamente para que o sangue ele seja mais eficientemente oxigenado nos pulmões, tá bom? É por isso que a gente fica ofegante durante a atividade física. É justamente a gente tentando levar, né, digamos assim, mais oxigênio, né, para os pulmões, beleza? Tentando justamente fazer com que o sangue ele seja mais rapidamente, mais eficientemente oxigenado lá nos pulmões, tá bom? É por isso que nesse momento a gente acaba fazendo uma inspiração forçada, onde vai haver outros músculos, além do diafragma, é claro, que vão acabar auxiliando nesse processo, nessa inspiração ou expiração, tá bom? Deixa eu ver bem aqui, cadê? Inspiração, ó. Quando precisamos colocar um volume de ar maior na caixa torácica, excedemos o limite do diafragma. Nesses casos, quem são esses músculos que vão estar auxiliando no processo de inspiração forçada? Viu? Além do diafragma, que é o músculo normal de um processo de inspiração, numa inspiração forçada a gente vai ter auxílio justamente dos músculos intercostais externos, escalenos e o externo cleidomastóideo, tá bom? Que eles vão aumentar o diâmetro na caixa torácica anteriormente, lateralmente e superiormente, respectivamente, viu? O volume de ar que conseguimos expirar utilizando a musculatura acessória da expiração, através da contração destes músculos acessórios da expiração, é denominado volume de reserva inspiratório, viu? Então, galera, vocês têm noção, esses músculos auxiliares, né, esses músculos acessórios da expiração, que são os intercostais externos, escaleno e externo cleidomastóideo, galera, eles vão justamente aumentar esse diâmetro aqui, né, do sistema respiratório, justamente para que o ar ele entre com mais velocidade e com mais volume, tá bom? Professor, no caso de quem faz natação, você sabe dizer assim o tempo que eles conseguem passar sem respirar, no caso uma prova de 500 metros. Aí muitos, no tempo que eu fazia, o que eu tinha uns 10 anos. Daí, professor, tinha um professor que ele botava tipo como fosse um grampo no nariz pra gente conseguir respirar, não respirar debaixo d'água. Ou seja, a gente ficava lá no fundo da piscina e aí tinha que aguentar uns 5 minutos, eu não aguentava nem 2. É porque é com o tempo, ó. É por isso que quanto mais você... o diafragma é o quê? É um músculo, correto? Uhum. Músculo, quanto mais você força ele, quanto mais você consegue contrair esse músculo, mais ele vai ficar
forte. Lembrando, o diafragma, como eu falei para vocês, é um músculo esquelético. Onde é que você encontra outro músculo esquelético no corpo? No braço, na perna. Por isso, quando você malha, né? Você vai o que? Aumentar o diâmetro desse músculo. Então, quando você está contraindo também o diafragma, que é um músculo, mais eu vou estar tendo uma capacidade maior de contração, né? Consequentemente, eu vou o quê? Conseguir aumentar de forma melhor o meu diâmetro do sistema respiratório, né? Do meu pulmão. Consequentemente, quanto mais eu realizo uma natação, uma atividade física maior, né? Melhor eu vou acabar tendo essa capacidade maior de diâmetro, né? Ou seja, eu vou conseguir aumentar ainda mais o meu diâmetro. Consequentemente, eu vou conseguir segurar por mais tempo a minha respiração, no caso da natação. Viu? Porque o ar que eu absorvi, ele vai conseguir entrar de forma maior, uma vez que o meu diâmetro conseguiu se expandir, né? A minha caixa torácica conseguiu se expandir de forma mais eficiente. Pronto, entendi. Viu? É por isso que com o tempo você vai conseguir melhorar essa questão aí de como segurar o ar, né, por mais tempo. Galera, a aula vai terminar agora, viu? É 11h30. Próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre essas fases forçadas à ventilação. Tanto a expiração quanto a expiração, tá bom? Eu vou falar ela com mais calma. Depois eu vou falar da pleura mais na frente, viu? Do processo de hematose, como vai ocorrer essas trocas, essas mecânicas de transporte de gases. E por fim, eu vou falar da questão da acidose e da alcalose respiratória, tá bom? Então amanhã, a gente se encontra amanhã, 8 horas da manhã na aula, beleza? Vou encerrar aqui, vocês vão ter aula depois, né? Professor, não esqueça de alterar a data, não. Não, pode deixar, eu vou alterar a data, viu? Vou botar para amanhã, tá bom? Tá bom, obrigada. É baixo complementar, não precisa falar muito a fundo do eletrocardiograma, não. Galera. Falem de maneira mais